Dia 8 da nossa leitura comentada de neurociências, sejam bem-vindos! Estamos aqui na página 116. Como passou rápido, né, gente? Você vê que ler não é tão difícil? Fala aí pra mim se você tem hábito de leitura. E vai falando de onde vocês estão nos assistindo. Eu tô vendo que o pessoal da Borges Veículos estão aqui na live, acho que eles são de Cuiabá, se não me engano. Entra aí e fala pra mim de onde vocês estão me assistindo. Fala aí pra mim de onde vocês estão me vendo. Luanda, Rio de Janeiro, que legal. Manaus, eu tava em Manaus há alguns dias. Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Espanha, que legal. Cuiabá. Quem tá assistindo aqui que conseguiu ver outros dias? Patos. Fala aí pra mim, quem está aqui na live que conseguiu assistir os outros dias? Osório, Rio Grande do Sul. Paraná, muito bom. Rio de Janeiro. Estão todas no nosso desafio já, de mente magra? Fala aí pra mim. Oi, Nádia. Estão todas aí no nosso desafio? Ah, tem a galera aí que tá no desafio, fico muito feliz. Bom, vou te contar um segredo para vocês que eu até contei para as alunas que são do nosso programa de aceleração para terapeutas. Nesse dia eu contei para elas que todo final de ano, ou começo de ano, eu faço um projeto para ensinar as pessoas como desenvolver o planejamento anual. E nesse ano eu acabei colocando algo que eu não tinha conseguido cumprir. Na verdade, é o segundo ano que eu tô arrastando essa tarefa. E por que eu tô falando isso? Mesmo eu sou uma das pessoas mais executoras que eu conheço, gente. Eu sou assim insana mesmo no quesito execução. Mas ainda dá para entrar? No que, Rosângela? Pergunta aí certinho no que eu te falo se dá para entrar. Se for no desafio Mente Magra, é só você clicar no link da minha bio que você consegue entrar lá no grupo. Porque tem um povo meio maluco que entra no grupo, não sei por qual motivo entra, né? E aí sai, ó, saiu 2 agora do grupo. Então dá pra você entrar lá. Então, ó, aperta o passe e entra. Mas, mesmo sendo muito executora, existem coisas que por alguns motivos a gente não consegue fazer e que tá tudo bem também. Foi um ano intenso, aconteceram várias coisas que eu não esperava, mas isso começou a me incomodar. Toda vez que você deseja ter mais, isso vai passar pelo ser mais. Por quê? Todo resultado, ele vem de um comportamento. E eu tenho claramente que alguns resultados que eu não tinha era a minha falta de constância em 2 coisas. Fazer lives, porque é um lugar onde você consegue gerar autoridade real. Imagina que você vê um post lindo, maravilhoso sobre neurociências. A pessoa que escreveu aquele post, às vezes ela não é nem neurocientista, não é nem a dona do post. E você, né, paga pau e bate palmas e acha aquela pessoa inteligente, incrível. Então, gerar autoridade ali com posts fixos no Instagram é muito fácil, é muito simples. Não era isso que eu queria. Eu queria gerar autoridade e ensinar de fato a minha audiência. Eu acredito fielmente que a minha vida mudou muito depois que eu conheci a neurociência, sabe?
e eu consigo desenvolver pessoas muito melhor depois dos conhecimentos que eu adquiri, mas mais do que isso, eu consegui me desenvolver muito mais depois que eu comecei a absorver esse tipo de conteúdo. Hoje eu sei como eu funciono, por exemplo. E eu comecei a modelar algumas pessoas. Minhas alunas do programa de aceleração, elas vão poder assistir uma aula que eu gravei sobre modelagem, sobre modelar pessoas. É a melhor maneira de você subir os próximos passos, é modelando pessoas. É aprender com quem já galgou passos além de você. E modelando algumas pessoas, eu comecei a perceber que existiam alguns comportamentos específicos que elas tinham e eu não. E fazer lives frequentes era um desses comportamentos. Há algum tempo atrás eu fazia muito, mas por conta da minha demanda, da minha rotina, eu acabei parando e não fiz mais. E eu não queria mais fazer lives aleatórias, eu queria que fossem lives de conteúdo mais robusto, sabe? Que de fato trouxesse transformação para as pessoas. E quando eu decidi fazer a leitura comentada, foi justamente para criar esse compromisso público com vocês. Com a gente falha, mas com os outros é mais difícil a gente falhar. Então, quando eu determino que eu vou fazer aqui um processo de leitura, que eu vou fazer uma leitura comentada, eu me comprometo com outras pessoas, então eu me forço a cumprir. E sabe que é muito louco? A gente está entrando, se não me engano, no 9º dia da leitura comentada, e eu já tinha deixado avisado desde o início que, por conta da loucura que está minha vida, eu não ia firmar um compromisso fixo que poderia acontecer de um dia ou outro eu não poder fazer. E aí hoje eu tenho muitas aulas para gravar, para o nosso programa de aceleração, inclusive, para terapeutas, e eu falei, cara, hoje eu não vou fazer a live da leitura comentada. Eu vou focar, eu não vou parar aqui no que eu tô fazendo para não perder o ritmo. Não consegui. O que isso prova? Que atitude simples, que você faz um compromisso público, facilita na construção de um novo hábito que para você parecia impossível. Para mim, fazer live todos os dias parecia humanamente impossível. A partir do momento que eu criei, que eu firmei um compromisso público, comecei a fazer no mesmo horário, terminar no mesmo horário, da mesma forma, eu já consegui transformar isso em um hábito. Porque a partir do momento que você deixa de fazer e sentiu falta, é porque aquilo já está se tornando automatizado na sua vida. Olha que legal. Quem está no nosso grupo do desafio, muito legal, que elas vão aprender a construção de hábito. É claro que é algo mais superficial, porque é pouco tempo, mas elas vão de fato. Toda pessoa que não tem resultado, normalmente, ela é uma pessoa orgulhosa, porque ela não tem a capacidade de aprender, porque ela acha que já sabe o suficiente. Acha que o óbvio é chato de ser ouvido. E quando a gente vai lá aplicar tarefas simples no grupo, eu já sei exatamente quem são as pessoas que são orgulhosas. São as pessoas que quando a gente passa uma tarefa, ela sai do grupo, porque ela pensa assim, eu? Fazer isso aqui? Não vou não, mas normalmente é a pessoa que não tem resultado. E ela não tem resultado justamente porque negligencia as coisas simples. Mas agora vamos lá para a nossa leitura comentada. Eu vou te pedir uma gentileza. Você consegue clicar nesse aviãozinho e mandar para pelo menos umas 10 pessoas essa live? Faz esse favor para mim, vai ser maravilhoso. Uma forma de você pagar a simpatia, né? A delicadeza de estar aqui ofertando meu tempo e meu conhecimento para você. Então, ó, o livro que a gente está lendo é Ative o Seu Cérebro. Esse livro ele é maravilhoso. Ele fala sobre neurociência e fé e conforme eu senti a necessidade, eu vou pausando, vou explicando alguns termos que são mais complexos de uma forma mais simples. Eu vou aqui desativar os comentários para ficar mais fácil, tá? A matéria apenas diminui de tamanho. Passamos de moléculas para átomos, depois para quarks, leptons e bósons. E agora, físicos estão propondo um conceito ainda menor, chamado de préons, como partículas minúsculas que compõem o quarks.
Eles também estão propondo uma teoria de cordas que diz que os últimos blocos de construção da matéria são cordas pequenas e vibratórias, que são ainda menores que os préons. Um cientista até descreve os préons como tranças torcidas no espaço-tempo. Se os préons existem, e eu acho que sim, eles são inimaginavelmente pequenos e precisam caber dentro de um quark, que é atualmente a menor partícula conhecida de matéria, tendo um tamanho de 0. E as cordas são ainda menores. Observa-se que elétrons pulam de uma órbita para outra sem passar pelo espaço intermediário e sem ter havido qualquer lapso de tempo. Cientistas dizem que nossos sinais de pensamento também parecem se mover mais rápido que a velocidade da luz e de formas que os físicos clássicos não conseguem explicar. De que outra maneira você explica o efeito que temos uns nos outros? Como alguém com uma atitude negativa impacta o modo como você se sente? Você se lembra dos neurônios espelho no cérebro que refletem as emoções entre as pessoas? Facilitando a empatia de que falei há alguns parágrafos atrás, esses sinais que são passados entre nós são feitos de uma energia que pode ser explicada cientificamente, ao menos atualmente, em termos de física quântica. Você já esteve em um lugar onde a sensação é que você saiu com todo o peso daquele lugar, parece que você saiu carregada, assim. Você estava bem, de repente, parece que a energia pesou, você ficou mal, ou você teve uma conversa com alguém e o seu dia que estava bom, de repente, ficou pesado. Essas observações também nos dão um vislumbre do lado espiritual, que está além do tempo e espaço do mundo. Esse lado poderia explicar como, após a ressurreição de Jesus, ele apareceu para 2 homens na estrada de Emaús. Então, pouco depois naquela noite, logo quando eles reconheceram que era Jesus, ele repentinamente desapareceu. Está lá em Lucas 24:31. Poucos versos depois, no Evangelho de Lucas, Jesus aparece de repente em meio aos discípulos, e eles pensaram que era um fantasma. Mais tarde, Filipe repentinamente desaparece após o batismo do eunuco. Esses casos são todos mistérios que a física quântica dá dicas de como solucionar, como se Deus estivesse nos envolvendo com belos e fascinantes conceitos para tentar explicar esses mistérios. A imprevisibilidade é a norma e, portanto, requer que haja fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Vemos que esse conceito no princípio da incerteza de Heisenberg, que é uma saída radical da física clássica, na medida em que substitui a certeza dogmática por ambiguidade. Por exemplo, humanos são vistos como observadores fora do sistema, que exercem um efeito imprevisível. E não são apenas os seres humanos que são imprevisíveis. A imprevisibilidade desce até o nível de elétrons e fótons de luz, que não podem ter ao mesmo tempo aceleração ou posição definidos. Partículas não são partículas nem ondas, porque são os dois. E quanto aos quarks, bósons e agora préons e cordas, eles simplesmente estão em todos os lugares. Você pode tentar matematicamente prever a incerteza. A previsão matemática da física quântica trata de mostrar matematicamente essa incerteza, o que basicamente dá apoio para o livre-arbítrio. Mas você nunca terá 100% de precisão em prever exatamente o que outra pessoa está pensando. Mesmo que você a conheça muito bem, esse é um preceito estabelecido por Deus. E nesse preceito fica claro que nenhum ser humano sabe os pensamentos de outro, exceto essa pessoa e Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O clima de amanhã, o que seu amigo vai dizer, o que você estará fazendo a essa hora daqui a uma semana, todos os aspectos da vida no futuro. Tudo isso segue o princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio nos dá 2 opções, fé ou medo. Não sei o que você vai escolher, mas obviamente espero que seja fé.
Por que se preocupar com o amanhã? Seu Pai Celestial sabe do que você precisa. Escutei esses dias uma frase, na verdade, há algum tempo atrás, e fez muito sentido para mim, que medo é a fé na coisa errada. Quando você tem fé na coisa errada, você acredita fielmente naquilo, você passa a ter medo. O princípio da incerteza de Heisenberg é um pesadelo para físicos clássicos e outros que tentam explicar completamente Deus e o livre-arbítrio. Einstein, que nunca pôde se reconciliar com esse aspecto aleatório da natureza, disse uma famosa frase que se traduz como: o velho homem que é Deus não joga dados. Bem, Deus não está jogando dados, Ele está simplesmente pedindo para confiarmos nele e pararmos de tentar controlar tudo, o que é um imenso empurrão para trás na ideia de que o futuro pode ser previsto com precisão. Não é possível saber os planos de Deus, que está lá em Salmos 145:3, Eclesiastes 3:1 e Romanos 11:33. Einstein simplesmente olhou para isso do ângulo errado. O ângulo correto é encontrado na Bíblia. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O físico americano Don Lincoln, um pesquisador revolucionário da física das partículas, retrata de forma muito sucinta e clara o que acredito que Deus está fazendo na ciência. Podemos facilmente nos mover pelo ar, mas não através de uma parede. O Sol transforma um elemento em outro, banhando nosso planeta em calor e luz. Ondas de rádio levaram a voz do homem desde a superfície da Lua até a Terra. Olha isso, que louco, é muito real. Se for parar para pensar, é muito louco, né? Em face disso, onde raios gama podem causar danos fatais em nosso DNA. Em face disso, esses vários fenômenos não têm coisa alguma a ver com os outros, mas os físicos descobriram um punhado de princípios que se misturam em uma teoria de simplicidade sublime para explicar tudo isso e muito mais. Essa teoria é chamada de modelo padrão da física de partículas. E para quem está estudando essa temática, você pode anotar isso para você estudar depois. Modelo padrão da física de partículas. Ela reúne as forças eletromagnéticas que fazem uma parede parecer sólida, as forças nucleares que governam a usina do Sol e a família diversa de ondas e de luz que tanto fazem a comunicação ser possível como ameaça ao nosso bem-estar. Os planos de Deus. A física quântica e a neurociência nesse aspecto não fornecem apenas respostas perfeitas. Elas são simplesmente pequenas noções no desenvolvimento de nossa compreensão de nosso Deus poderoso, outro meio de contemplar a Deus. Tem uma frase, que eu não vou lembrar de quem que é, que fala mais ou menos assim: que a ciência, ela retira uma parte de algo e estuda como funciona. A fé, o cristianismo, ele junta todas as partes e explica para que serve. E eu achei isso fantástico, porque o autor dessa frase, ele diz, inclusive, uma outra, que eu não vou lembrar o nome dele, que é: quanto mais eu estudo a ciência, mais eu tenho certeza de que Deus existe. E eu acredito profundamente nisso. Assim como as ondas do som através do ar ou os grandes aviões de metal no céu ou o poder nuclear eram inimagináveis antes da descoberta da estrutura atômica, descobrir uma nova camada de matéria, um novo complexo circuito do cérebro ou uma via bioquímica ou entendimento melhor dos genes revelaria fenômenos que nem sequer podemos começar a imaginar. Deus nos atrai em um emocionante suspense na descoberta agradável de sua criação. Ele está tentando nos mostrar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pede ou pensa, conforme o seu poder que opera em nós. Permita-me apontar o óbvio. Deus criou tudo, e isso inclui a ciência e a física. E Ele revelou as leis desse mundo material em que vivemos ao longo do tempo para nos ajudar a entendê-lo.
Não estou sendo materialista, longe disso. Acredito que Deus está nos levando pelo mundo material até o mundo espiritual para que conheçamos a Ele mais profundamente. Afinal, por que Ele pôs a nossa alma e espírito em um corpo físico e nos colocou em um mundo físico? A física quântica está adentrando todas as áreas, causando confusão entre cientistas, dando um golpe mortal no sonho newtoniano, tudo porque ela aponta diretamente para Deus, o velho homem, que tem o controle absoluto. Eu amo quando os planos de Deus começam a se revelar. Então vamos lá para o resumo desse capítulo. Existe o mundo sensorial dos nossos 5 sentidos, existe o mundo do eletromagnetismo e do átomo, e depois existe o ainda mais profundo mundo quântico. 2. Esse mundo quântico desafia a percepção dos físicos quanto ao tempo linear, espaço ordenado, realidades fixas. E vira de cabeça para baixo o mundo cartesiano-newtoniano, que vê os seres humanos como máquinas com partes trocáveis. 3. A física quântica, que é diferente da física clássica, é um meio de explicar como as coisas que compõem os átomos funcionam e dá sentido ao funcionamento das menores coisas da natureza. 4. Quântico significa energia. Portanto, a física quântica nos mostra como as ondas eletromagnéticas, por exemplo, as ondas de luz, funcionam. Então, as pessoas veem muito, algumas pessoas, que a física quântica é quase que esoterismo, e não é só o estudo de energia, de ondas eletromagnéticas. 5. A mecânica quântica é a estrutura matemática usada para descrever essa energia e como ela funciona. 6. A física quântica basicamente diz: sua consciência afeta os comportamentos de partículas subatômicas. Partículas se movem para frente e para trás no tempo e aparecem em todos os lugares possíveis simultaneamente. E o universo está conectado com transferências de informação mais rápidas que a luz. 7. 5 ideias principais são apresentadas na teoria quântica. A energia não é um fluxo contínuo, mas vem em unidades discretas e pequenas. As unidades básicas se comportam como partículas e também como ondas. O movimento dessas partículas é randômico. É fisicamente impossível saber ao mesmo tempo a posição e o momento de uma partícula. O mundo atômico não se parece de forma alguma com o mundo em que vivemos. 8. A teoria quântica converte a concepção da ciência de que os seres humanos são meras engrenagens de uma máquina gigante e mecânica para adiagentes livre pensadores cujas escolhas conscientes afetam o mundo físico. Isso se chama efeito do observador. A interpretação de Copenhague da teoria quântica diz que a partícula é aquilo que você a define. Isso significa que nossas percepções determinam o resultado. Nós percebemos o mundo através dos pensamentos, memórias, que já temos construídos em nossos cérebros. O efeito Zenão quântico é o esforço repetido que faz o aprendizado se fixar. 11. A lei do entrelaçamento. Vamos fazer um print? Peraí, fica bem gata. Faça um print e depois vocês me marquem lá nos stories, tá? Fica aqui só consumindo conteúdo não, colabora, né? A lei do entrelaçamento. A física quântica afirma que relacionamento é a característica definidora de tudo no espaço e no tempo. Por causa da natureza penetrante do entrelaçamento de partículas atômicas, o relacionamento não depende de distância e não precisa de qualquer ligação física. Tudo e todo mundo está ligado e todos nós afetamos uns aos outros. 12. Os sinais de pensamento parecem se mover mais rápido que a velocidade da luz e de formas que os físicos clássicos não conseguem explicar. Isso significa que nossa mente controla a matéria e é, portanto, uma força criativa. 13.
Humanos são vistos como observadores fora do sistema que exercem um efeito que é imprevisível. E não são apenas os seres humanos que são imprevisíveis. A imprevisibilidade desce até o nível de elétrons, fótons de luz e não podem ter ao mesmo tempo aceleração ou posição definidos. Partículas não são partículas nem ondas, porque são os dois. E quanto aos quarks, bósons e agora préons e cordas, eles simplesmente estão em todos os lugares. A natureza imprevisível e aleatória da física quântica é chamada de princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio é uma forma que Deus usa para nos mostrar que não controlamos o futuro, Ele controla. 15. A previsão matemática da física quântica trata de mostrar matematicamente essa incerteza, o que basicamente dá apoio ao livre-arbítrio. Acredito que Deus está nos levando pelo mundo material até o mundo espiritual para que conheçamos a Ele mais profundamente, e o conceito é parte dessa jornada. Bom, encerramos aqui o capítulo 7. Pergunta, a gente começa a ler o 8, acho que não, né? Porque a gente deixa para ler, vou até ativar aqui os comentários, é porque o capítulo 7 ele era mais longo. A gente deixa para começar do zero. Seja bem-vinda, Tainá. Tainá começou a me seguir. Se você não me seguia, comece a me seguir agora. Estamos todos os dias fazendo uma leitura comentada de um livro de neurociência. Se você não está no nosso desafio Mente Magra, vai lá no link da minha bio para você poder entrar no grupo. Mas se entrar, não sai não, hein? Não fica me dando trabalho. Seguinte, finalizamos o capítulo 7. Vocês acham que a gente começa aqui o capítulo 8 ou a gente começa na segunda-feira para ir até o final? Vamos começar? Tem meia hora ainda, né? Já estamos aqui, mas vamos fazer o seguinte. Antes de começar, faz um favor. Oi, Valdirene. Clica aqui nessa setinha aqui, ó. Já vou preparar para o print. Clica aqui na setinha e envia para as pessoas. Vai lá, ó o print. Beleza! Vamos dar sequência então? Porque agora é porque é um capítulo tão legal. Sabe quando você fica ansioso para ler o próximo, para saber o que vai ser? Porque é a ciência do pensamento. Então eu acho que vale a pena a gente começar a ler para vocês ficarem pensando sobre isso no final de semana, porque vocês se lembram, né? Fim de semana não estarei aqui. Fim de semana é da minha família, ninguém me pega. Estou amando estar por aqui. Cris, eu quero você no meu programa de aceleração. Bora, Cris? Eu tenho psicanalista, psicóloga, terapeuta, tudo lá no nosso grupo. Vou ensinar vocês como estudar, vai ser incrível. Eu vou apresentar uma forma de usar uma ferramenta incrível para acelerar o processo de autoridade de vocês. É bem legal. Vamos lá, então? Estamos aqui na página 123 já. Acley Serrano, o melhor fotógrafo corporativo do estado do Paraná, que está do país, acabou de entrar na live. Tudo isso para dizer o que, Acley? Que eu tô precisando fazer foto nova. As fotos lindas que vocês... Essa foto maravilhosa aqui, ó, do meu livro, de um dos livros, é do Acley, inclusive. E as fotos que vocês veem em todos os lugares é foto do Acley que eu tô usando. Mas vamos lá? Bora lá. E falando de autoridade, Acley, quero uma aula sua para as minhas meninas para falar sobre a importância de ter fotos corporativas para você ter a percepção adequada de valor sobre o seu trabalho, tá? Inaceitável esse negócio de tirar fotinho com o celular e colocar lá no teu perfil. Se você é profissional, não faça isso. Você tá assim, ó, reduzindo a percepção de valor nível hard. Mas vamos lá, bora! Página 123, e se você não enviou essa live, estou no grupo de WhatsApp. Legal, Cris, mas eu quero você no programa de aceleração para terapeuta, para psicanalista. Lá é só terapeuta. Vou marcar, hein, Acre? Cíntia, toda primeira quarta-feira do mês temos um culto, palestra na nossa igreja em Maringá. Você não gostaria de levar uma palavra um dia que você estiver livre? Espaço Nova Canção.
me manda uma mensagem lá no direct, que aí eu vou te passar o contato da nossa assessoria e vai ser um prazer estar com vocês, de verdade. Combinado? Vamos lá, continuar essa leitura. A ciência do pensamento, passagem bíblica. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Qual que é o conceito científico disso? O que você... Deixa eu desativar os comentários. Aqui. O que você estabelece em seu cérebro através do pensamento é armazenado em sua mente inconsciente. A mente inconsciente é onde está 99,9% da atividade mental, mas aqui há controvérsias. Algumas pessoas falam que é 99, outras pessoas falam que é 95, ok? Não tem um número fechado. Tudo é primeiro um pensamento. A teoria geodésica de processamento de informação é uma forma científica de entender isso. O cérebro não é uma máquina de entrada e saída, e você não é uma máquina de entrada e saída também. Você não é um computador refletindo o mundo externo. Seu cérebro está estruturado para responder sua mente. Você foi profunda, brilhantemente estruturado, no sentido de que seu cérebro realiza a vontade de seu espírito e alma. Atividades mentais internas são onde tudo começa, pois como imagina em sua alma, assim ele é. O poder de sua vida mental. Em minhas pesquisas, gastei muitos anos tentando entender a ciência, no que se refere às verdades da Bíblia. Pesquisei, desenvolvi e testei uma teoria que pode basicamente ser descrita como um modo de explicar a ciência do pensamento, ou simplificando a maneira como pensamentos e efeitos de nossos pensamentos no cérebro, corpo e mente. Apliquei isso de várias formas com meus pacientes e em minhas pesquisas ao longo do tempo. Se você olhar a imagem da minha teoria geodésica de processamento de informação, nas páginas 126 e 127, você poderá entender essa atividade mental, a ciência do pensamento, um pouco melhor. Antes que eu explique de uma forma simples, permita-me contar para você por que estou fazendo isso. Quando você entende o poder de sua vida mental, que foi a ênfase dos 7 primeiros capítulos desse livro, você realmente começa a ter uma noção mais profunda de como é importante ser responsável por aquilo que você pensa. O pensamento de uma força criativa poderosa, tanto uma bênção como uma maldição, e não deveria ser subestimada. Portanto, expondo uma teoria científica testada, ainda que de forma resumida nesse capítulo, vou dar a você algumas provas tangíveis, que não são as únicas, de que Deus levou tão a sério a ideia de monitorarmos nossos pensamentos e renovarmos nossas mentes, que ele nos deu a ciência como um encorajamento. Thomas More explica isso muito bem em seu livro Utopia. A investigação científica da natureza é não apenas um processo muito prazeroso, mas também o melhor meio possível de agradar o Criador. Ele tem as reações normais de um artista. Tendo colocado o maravilhoso sistema do universo em exibição para os seres humanos poderem observá-lo, já que nenhuma outra espécie é capaz de compreendê-lo. Nós somos a única espécie que é capaz de pensar sobre o que está pensando. Ele deve preferir o tipo de pessoa que examina o universo cuidadosamente e, de fato, admira a obra. Aquela pessoa que apenas ignora e, como os animais inferiores, permanece praticamente indiferente a todo o maravilhoso espetáculo. Você verá que existem 3 níveis no esquema da minha teoria. 1. Nível metacognitivo inconsciente. 2. Cognitivo consciente. E 3. Nível simbólico de saída. O nível metacognitivo inconsciente está no lado extremo esquerdo do cérebro. É onde 90 a 99% da ação em sua mente está. Seus pensamentos e construção de pensamentos acontecem nesse nível. Ele trabalha 400 bilhões de ações por segundo e orienta o nível cognitivo consciente. Também funciona 24 horas por dia. O nível cognitivo consciente no meio é onde até 10% da ação mental está.
ele trabalha aproximadamente 2.000 ações por segundo, portanto é muito mais lento e é controlado pelo nível metacognitivo. O nível cognitivo, por sua vez, orienta o nível simbólico de saída, que é o último setor, que é aquilo que você diz e faz. O que o mundo vê, a expressão externa do seu pensamento. Esse nível funciona quando estamos acordados. Nível simbólico de ação. O nível simbólico de saída reúne os 5 sentidos, através dos quais você se expressa e experimenta o mundo, servindo como o contato entre o mundo externo e seu mundo mental. Sendo assim, esse modelo também trabalha no sentido inverso, formando um ciclo perfeito. Portanto, a informação chega através dos 5 sentidos, é recebida conscientemente pelo nível cognitivo consciente e depois passa para o nível metacognitivo inconsciente, onde, se você prestou atenção e começou a pensar e escolher, ela se torna um pensamento físico como resultado da expressão genética. Esse pensamento físico novo vai, por sua vez, impactar seus níveis simbólicos e cognitivos conscientes e assim o ciclo continua. Então vamos lá, o que ela quis dizer aqui de forma simples, tá? Vou simplificar para vocês. Nós temos a nossa mente inconsciente, que é aquela que você guarda as informações, mas você não consegue acessar o tempo inteiro. E você tem a sua mente consciente, que é tudo aquilo que você tem consciência, ou seja, me ouvir, estar vivendo, tá tudo ali na sua mente consciente. Como que tudo isso acontece? Você vai interagir com o mundo e você precisa dos seus 5 sentidos para receber esse estímulo. Esse estímulo vai para o seu cérebro, lá vai haver uma codificação que funciona a partir dos códigos cerebrais, a forma como o cérebro identifica. Ali, ele vai recrutar informações, vai lá para o teu hipotálamo, vai recrutar informações do passado, pegar o seu repertório para dar sentido ou não àquilo que você recebeu de estímulo e vai devolver isso através da sua mente consciente em um comportamento. E aí você vai falar, você vai se movimentar, você vai reagir e assim por diante. A nossa mente inconsciente, ela é muito rápida, muito rápida. Ela funciona muito rápido, até porque ela está ali para nos ajudar em relação à nossa sobrevivência. Só que ela é imediatista. Ela é muito imediatista, ela não é muito precisa. Agora, a nossa mente consciente, ela é muito refinada, ela consegue ter uma percepção mais minuciosa e delicada de tudo que está acontecendo, te ajuda a tomar decisões muitíssimo mais assertivas, só que ela é lenta e gasta muita energia. Por isso que pessoas extremamente emocionais, elas não conseguem fazer planejamento a longo prazo, elas não conseguem pensar para falar, são pessoas completamente instintivas, primitivas e emocionais. Fantástico, né, Cris? Cris, vamos fazer nossa formação. Vamos virar uma neuropsicoterapeuta. A gente tem uma formação de neuropsicoterapia que te ensina a fazer exatamente o que eu faço. Utilizar neurociência e fé para ensinar pessoas que foram paralisadas pelo trauma voltar a executar. É fantástico, é fantástico. Deu para entender? Então, tentei explicar tudo que ela explicou aqui, mas de uma forma mais simples, ok? Deixa eu ver a hora. Ainda dá tempo. Se você não me segue, faz a gentileza, vai ali me seguir, tá? Projeto 21 dias para desintoxicar o cérebro. Quanto mais você pensa em uma coisa, mais ela evolui. Portanto, quanto mais o ciclo funciona com o uso de um pensamento específico, mais forte esse pensamento fica. Seja bom, seja ruim. Por que é tão importante a gente saber como o cérebro, o sistema nervoso funciona? Deixa eu pegar aqui. Então, vamos imaginar que isso aqui são 2 neurônios. Ele vai ter, eu vou explicar de uma forma mais popular, tá? Eu vou tentar não ser tão científica. Ele vai ter uma cabeça, onde está o núcleo ali. Ele vai ter um
axônio, que é o corpinho do neurônio, e os dendritos, tá? Que são as perninhas do neurônio. Toda vez que você recebe ali um estímulo, um neurônio aproxima do outro e essa aproximação se chama sinapse. Essa sinapse, a partir do estímulo que aconteceu, então vamos supor que eu pisei num prego, foi o estímulo. Então ele precisa acionar mecanismos de dor e também de luta e fuga para que eu tire o pé do prego e não afunde o meu pé lá naquele prego. Então esse estímulo externo, que foi a partir do tato, então eu toquei no prego, então o meu tato ali funcionou, enviou esse estímulo para o meu cérebro, 2 neurônios se aproximaram e formaram uma sinapse. Essa sinapse, a partir da informação que chegou, ela vai liberar neurotransmissores. Esses neurotransmissores, que na verdade são materiais químicos, substâncias químicas, vão preparar o teu corpo para tirar o pé do prego. Ok? É mais ou menos isso. Só que, lembra que eu falei que tudo que acontece, todo estímulo que acontece, ele vai fazer uma ligação entre neurotransmissores, entre neurônios, que são as sinapses, fica uma ligação ali daquela informação. Toda vez que você vai lá e faz uma recuperação daquela informação, você fortalece essa ligação, seja boa ou seja ruim. Então vamos supor que eu estou estudando e eu quero lembrar, né? Eu quero transformar esse conhecimento em algo que fique bem fundamentado e bem consolidado na minha cabeça. Como que eu vou fazer para consolidar essa informação? Eu vou dar um espaçamento e eu vou tentar fazer uma recuperação ativa. Eu vou lá lembrar de forma ativa daquela informação. Quando eu lembro daquela informação, eu deixo essa sinapse um pouco mais forte. E quanto mais eu vou lá e recruto essa informação, mais forte essa sinapse vai ficando. Aqui eu estou falando de um sistema de aprendizagem de algo que a gente está estudando. Só que um trauma, a lembrança de um trauma, ela também é importante porque ela vem para te proteger de alguma coisa. Todas as vezes que um gatilho é acionado e aquela memória do trauma é recrutada, essa sinapse aqui, ela também fortalece. Ou seja, sabe pessoas ruminativas que ficam pensando naquilo que o outro fez? O que ela está fazendo, na verdade, é ir fortalecendo aquela informação cada vez mais, e tem um outro porém. Toda vez que eu recruto uma informação que estava no meu inconsciente, que eu recruto uma memória, junto com aquela memória, vem os neurotransmissores que foram liberados no momento que aconteceu. Então, vamos supor que você foi abusado. E aí, alguns gatilhos acionam e vira e mexe, você lembra do momento do abuso. Então, esse gatilho, ele vai fazer igual uma vara de pescar. Ele vai lá no teu inconsciente, fisga essa memória do trauma e traz para a superfície e aí fica consciente para você. Só que junto com ele, vem o quê? Aqueles marcadores químicos que te deram sensações específicas na hora. Então, quando você foi abusada, foi liberado adrenalina, noradrenalina e cortisol, para te preparar para atacar ou para fugir. E isso gerou sensações físicas. Boca seca, mãos trêmulas, mãos suando, coração acelerado, frio na barriga, pernas e mãos dormentes, o coração batendo aqui na garganta, sua visão fica turva, que são muitos sintomas de uma crise de ansiedade. Na hora que você recruta essa informação que estava lá no teu inconsciente, junto com essa informação, vem todas essas substâncias químicas e o seu corpo experimenta a mesma sensação do dia do trauma. Olha que loucura isso! E se você já sofreu algum trauma e vira e mexe você lembra, você vai com certeza absoluta falar para mim que quando você lembra, você também tem essas sensações ruins que são muito próximas as que você sentiu quando você viveu o momento do trauma. Seja um acidente de carro, seja um assalto, seja inclusive até uma traição.
Então, naquele momento da traição, teu corpo liberou uma carga imensa de neurotransmissores que te trouxe sensações físicas, fisiológicas, e quando você lembra dessa traição, o seu corpo, o seu cérebro resgata a informação da traição, mas junto vem grudado todas essas substâncias químicas que vão fazer você, nesse momento, ter de novo as mesmas expressões físicas que você teve no dia do trauma. Deu para entender? É muito incrível, né? Eu sou muito apaixonada por isso. Então, vamos lá? Vou dar sequência aqui então, tá? Então, estamos na página e como faz para esquecer. Aí você precisa de um terapeuta muito bom. Por isso que eu particularmente falo que não tem como um terapeuta chegar no... Ele pode ser muito bom, mas ele nunca vai chegar no nível máximo da capacidade dele se ele não dominar neurociência. Porque para entender como resolver um problema, você tem que entender como esse problema foi originado, né? Eu tenho um carro, por exemplo, esse carro ele quebrou o motor. Eu não tenho como corrigir, como consertar esse motor se eu não entendo de motor, certo? Mas o que eu posso fazer é pegar um guindaste, pegar um... Como que é o nome daquele negócio que puxa o carro? Acho que é guindaste mesmo, né? Para tirar o carro do lugar. Mas isso não faz o carro funcionar. É isso o que, infelizmente, muitos processos terapêuticos fazem. Eles funcionam como guindaste. Eles vão puxando a pessoa ali daquele sofrimento. Só que a pessoa não consegue voltar a fazer as coisas que ela fazia. Por quê? Se eu não consigo compreender, se eu não entendo da mecânica do carro, eu não tenho como consertar ele. É mais ou menos isso. Então, se você se sente paralisado por conta de um trauma, você tem que solucionar esse problema e precisa ser com alguém que compreende esse funcionamento. Temos várias terapeutas da nossa escola, inclusive, que são extraordinários. Se vocês precisarem de indicação, só me chamar no direct, que eu indico com o maior prazer. Quanto mais você pensa em uma coisa, mais... eu já li essa parte, né? É por isso que o meu projeto de desintoxicação do cérebro acontece por 21 dias. Você não pode apenas usar um pensamento uma vez e imaginar que essa mudança aconteceu. É preciso esforço repetido para que o efeito Zenon aconteça. A cada dia algo está acontecendo ao pensamento, em sua mente consciente. Portanto, se você parar no dia 4 ou 5, é geralmente quando as pessoas desistem. Então, a consequência é que a memória ela desnatura, o que significa que ela morre e se transforma em energia térmica. Simplificando, você esquece. Reboque, era isso mesmo, Carlos, obrigada. Era reboque a palavra que eu estava tentando falar. Então, assim, ó, só pra... A gente já tá partindo ali pro final. Só pra falar algo pra vocês que a gente ouve muito que o cérebro é uma máquina de aprender e de lembrar. Só que existe uma outra verdade que é tão forte e tão importante quanto é que o cérebro é uma máquina de esquecer. Ele é muito bom em esquecer. E ele é uma máquina tão perfeita que ele identifica tudo aquilo que não está sendo útil para você e leva para o esquecimento. Ou seja, quero fazer a construção de um novo hábito. Lembra que eu falei? Cada vez que eu faço uma ação, 2 neurônios se aproximam e fazem uma sinapse, que é uma ligação. Se eu faço essa ligação uma vez e depois eu nunca recruto esse movimento ou essa atividade, o meu cérebro entende o quê? Isso aqui não é importante para ela, vamos excluir isso. E aí esse afastamento desses 2 neurônios fazem a apoptose, que é a morte programada celular dessa célula, ela morre junto com ela, vai aquela informação embora. Então, não adianta você... eu quero mudar de vida, eu quero mudar minha realidade, quero começar um novo hábito, e aí você vai lá e faz uma vez, depois não faz mais. Esse hábito ele vai se perder no meio do caminho, não tem jeito. Eu vou ler um livro e eu quero ler 30 livros no ano. Aí você lê um livro uma única vez, você não faz uma recuperação ativa, a probabilidade de você aprender qualquer coisa nesse livro é muito mínima. Não tem jeito. Você leu, seu cérebro entendeu que não foi tão importante assim, ele não recruta aquela informação novamente,
não vai ficar ocupando espaço no seu cérebro, ele vai fazer o quê? Uma limpeza. Não serviu, a gente está mandando embora. Então, o processo de aprendizagem, ele vem de algumas formas, são várias, vamos falar de algumas. Ele vem pela intensidade, e aí lembrando que trauma, ele é uma forma de aprendizagem também, tá? Então, a aprendizagem, ela vem pelo impacto, pela intensidade do impacto. Então, foi algo que impactou muito, foi muito intenso, pronto, você guardou aquela informação. Ela também vem pela repetição, porque às vezes eu atendo alguns pacientes, eles falam assim, Cíntia, mas eu nunca tive um trauma assim, minha vida sempre foi tranquila, nunca tive nenhum problema grave, não fui abusada, não apanhei, meus pais eram bons. Eu não sei por que eu sou tão insegura quanto eu sou. Eu não sei o que acontece. A gente tem que entender que o trauma ele é um processo de aprendizagem de algo negativo, de algo doloroso, e que eu não construo um trauma só a partir de um único impacto. Então vamos supor, eu tô andando de bicicleta e de repente eu vou fazer uma curva assim, ó, e dou uma topada violenta numa quina, num muro, numa quina. Nossa, e dá aquela dor imensa, machuca, foi um trauma forte, intenso, ok? Agora, vocês já bateram a perna na quina de um móvel? Dói ali na hora, né? Mas não é uma pancadona, você passa ali e esbarra, doeu. Aí no dia seguinte, você nem sarou aquele hematoma e você bate de novo, no mesmo lugar. Aí no dia seguinte, você passa por ali e bate no mesmo lugar. Quando chegar no 10º dia, você vai estar com uma roxa imensa, extremamente dolorida, tão dolorida quanto a pessoa que deu uma topada única na quina do muro. O que isso significa? Que o seu processo de aprendizagem e a sua capacidade de traumatizar, ela vem ou por um único impacto intenso ou por repetição. Agora imagina que você vivia em um lar que todos os dias as pessoas tiravam sarro de você. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Vai chegar uma hora que isso vai gerar um trauma em você tão grande de achar que tudo que você fala não é levado em consideração ou não é válido prestar atenção. Chega uma hora que você para de falar. E quando você chega na vida adulta, que você vai passar pelo seu processo terapêutico, se a terapeuta ela não tem esse conhecimento, ela vai ficar perdida, porque de fato não houve nenhum trauma muito grande. Mas às vezes a tua paralisia, a tua dor, ela não está escondida atrás de um trauma grande, mas sim através de vários microtraumas. Sim, a live vai ficar salva, tá bom? Então, por isso ter um profissional de qualidade te atendendo é extremamente importante. Vou terminar aqui essa página, essa parte, e aí amanhã não, segunda-feira a gente retoma, tá bom? É importante notar que nós sentimos a atração da informação sensorial chegando através do nível simbólico, mas não precisamos ir até ela. Isso é apenas os eventos e circunstâncias do mundo externo. Eles também entram em nossas mentes e cérebro através dos mundos quântico e eletromagnético. Lembre-se que não podemos controlar os eventos e as circunstâncias de nossas vidas, mas podemos controlar as nossas reações. Não reaja de imediato. Tire um tempo para se acalmar e pensar. Nossos 5 sentidos ativam uma resposta emocional quase que imediatamente. Mas, se não tirarmos um tempo para processá-la, uma emoção não processada vai te dominar. É por isso que todas as dicas que eu estou descrevendo na parte 1 desse livro são tão importantes. Elas irão ajudá-lo a lidar com essa atração. Satanás tenta tirar vantagem da atração dos 5 sentidos através desse nível simbólico e ele adoraria se você respondesse imediatamente. Mas você foi criado à imagem e semelhança de Deus e com mente de Cristo, e Cristo disse aos seus discípulos que todo o poder foi dado a ele. Se todo o poder foi dado a Jesus, quanto poder Satanás tem? Nenhum. Quando realmente compreender isso, você perceberá que pode controlar suas reações, seus pensamentos e escolhas.
Então, ó, nós ficamos aqui. Deixa eu anotar aonde a gente parou. Paramos na página 120. Gente, estamos na página 129. Já ultrapassamos a metade do nosso livro e você aí achando que nunca na vida conseguiria ler um livro inteiro. Eu vejo vocês na segunda-feira, provavelmente. Talvez aconteçam algumas coisas na segunda-feira que eu não consigo estar aqui, mas de qualquer forma eu aviso nos meus stories. Se você ainda não está no nosso projeto, no nosso desafio Mente Magra, é só você ir no link da bio e você entrar. Cíntia, você vai dar a chave. Gente, vocês vão descobrir que a chave ela é muito mais simples do que parece. E você só consegue viver bons resultados quando você é humilde o suficiente para fazer o básico bem feito que você não está fazendo. Simples assim. Quer participar? Clica lá no link da bio e entra. Se não me segue ainda, gente, por favor, vai me seguir. Faz uma gentileza, indica meu Instagram para as pessoas que você conhece. Assim é uma forma orgânica da gente fazer esse conhecimento que é tão valioso chegar em outras pessoas. Se você não assistiu as outras lives, todas elas estão salvas aqui no meu feed, mas eu vou te pedir um favor. Se você desfrutar dessa live e você gostar do conteúdo que ouviu, seja uma pessoa que honra. Nós somos honrados na medida em que honramos. Gostou do conteúdo? Deixa um comentário lá, faz uma interação e compartilha com as pessoas que você gosta, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, que agora ó, tem um monte de aula para gravar.